Jesus. e ser achado nele. Quero conhecer Jesus. Levanta uma das suas mãos para os seus. Quero conhecer Jesus. Pode adorar a Jesus. ser achado Quero conhecer ser Jesus. achado, Hey. ser achado. Andoroboshia barabasa. Sua presença, Jesus. E ser achado. Obrigado, Jesus. Jesus. E ser achado. Conhecer Jesus. Obrigado, Jesus. Vai subindo. Eleva sua voz. Yeshua HaMashiach. Hey. Doroboshe. Hondoroboshe. Hey. Doroboshe. Obrigado, Jesus. Honda la basokoroboshe. Hondoroboshe. Mandoroboshe. Feche agora os seus olhos, fica em silêncio. Levanta uma das suas mãos. A presença de Deus está aqui. Sei o que estou a falar. Deus está aqui. Deus está aqui. A presença de Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está aqui. Tudo que você quer, tudo que você precisa nesta noite é um toque fresco do Espírito Santo. Não é mais um dia que você precisa, mas é um toque de Deus na sua vida. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu vou orar. Vai orando. Se você puder falar alguma coisa para Deus, vai orando. Começa a orar, começa a orar. Remandoroboshia barabase. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Quando eu oro, tu abres para mim. Quando eu oro, tu passas por mim. Quando eu oro, tu falas para mim. Quando eu oro, tu abres
os céus e mostras o escondido para mim. Quando eu oro, me Hey, transformas. mandoroboshe. Quando eu oro, tu me mudas. Então eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Hey, mandoroboshe abarabase. Eu vou orar, porque quando eu oro, Tu te revelas a mim. eu vou orar. Yeah. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Porque quando eu oro, tu te revelas. Revelas a mim. Obrigado, Eu Jesus. vou Revelas a mim. Doce Espírito Santo. Oh, buscamos. Obrigado, Jesus. Porque quando eu busco, tu te Revelas a mim. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Dê uma grande salva de palmas para Jesus. Você pode fazer o seu melhor nesta noite. Meu Deus. Meu Deus. Convido a amada igreja para tomar o seu assento. Fala para dois irmãos. Diga: Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. Primeiro quero agradecer ao Espírito Santo por aquilo que Ele está a fazer nos nossos dias. Em seguida quero saudar a amada igreja aqui presente. A nossa cidade está debaixo de chuva, de mau tempo. Acredito que não foi fácil para sair de casa para aqui, mas você é grande herói, heroína. Aqui está, chuva ou sem chuva, glória a Deus. Também quero desejar boas-vindas aos que estão nos assistindo em diferentes partes do mundo e, sobretudo, as migras locais. Continua ligado, nós amamos estar com você. Tete está em peso, Tete está em peso, está aqui representado. Se você, antes de lermos a palavra de Deus, deixa eu falar algo. Se você quer progresso na vida, se você quer avançar, se você quer ser alguma coisa nesta terra, vai precisar de pelo menos de duas coisas. Se dependesse de mim, poder falar essas duas coisas e terminarmos o culto. A primeira coisa, você precisa de desejo ardente de aprender. Desejo ardente de aprender. Os que aprendem, crescem, avançam. A segunda coisa, você precisa de desejo de mudanças, transformação. Se não desejar essas duas coisas, vai continuar estagnada na vida. E esta noite estarei a ensinar a palavra de Deus. É um bom dia para aprendermos a palavra de Deus.
E também estarei a pregar, estarei a fazer esta mistura. Convido a amada igreja para se levantar, por favor. Vamos à palavra de Deus, Jó, capítulo 19, o versículo 25. No Velho Testamento. E depois vamos para 1 aos Coríntios, capítulo 1, o versículo 30. Jó, capítulo 19, o versículo 25, é um versículo público muito conhecido aqui na missão. 1 aos Coríntios, capítulo 1, o versículo 30, este é estranho, não é conhecido. Vamos começar por Jó. Jó, capítulo 19, o versículo 25, no meu tempo 3, vamos ler. Se a igreja está lá, poser amém. No meu tempo 3, vamos ler E1, E2, E3. Porque eu sei. Podemos pôr mais um pouco de vida nesta leitura. 1, 2 e 3. Isso. 1 aos Coríntios, capítulo 1, o versículo 30. 1, 2 e 3. Leitura maravilhosa. Convido aos amados para tomar os vossos assentos. Eu passo a ler onde a igreja leu. Preste atenção, por favor, na sua Bíblia. Começo por Jó. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Se a Bíblia é sua, sublinha a palavra Redentor. E que por fim se levantará sobre a terra. 1 aos Coríntios 1:30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação, e redenção. Por favor, feche agora os seus olhos, se é possível. Coloque uma das suas mãos no seu peito ou coração. Pai, nós estamos reunidos nesta noite. Uma noite diferente. A expectativa é muito grande. Não sabemos porque nós estamos aqui, mas tu sabes. Abrimos os nossos corações e as nossas mentes para recebermos a sua revelação. Pai, não queremos viver na mesmice, que não seja mais um culto, mais uma reunião, mas um encontro vital, um culto de transformação das nossas vidas. Usa-me, Pai, como instrumento de bênção para a sua filha, para o seu filho. Fala de uma maneira clara, objetiva, simples, com aquela unção de sempre. E no final, Pai, teremos toda a atenção de trazer para Ti a honra e a glória. E no nome que está acima de todo nome,
Jesus Cristo, Filho de Deus, o Redentor, que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Lá em Jó, a Bíblia diz que eu sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará. Eu sei que o meu Redentor vive. O saber na Bíblia é muito importante. A sua conduta, o seu relacionamento depende muito do seu saber. Na verdade, são duas coisas que provocam ou que produzem a manifestação do sobrenatural de Deus nas nossas vidas. É o saber e a confissão. O saber é o nível mais alto da fé. Você sabe e fala. Então ali acontece a manifestação. Eu sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará. Não queria entrar em detalhes porque estou a falar com uma igreja culta, uma igreja bíblica. Conhecemos o que estava a acontecer. Jó, logo no capítulo 1, conseguimos ver o currículo dele. Era reto, era justo, temia a Deus. Mas o problema de Jó era a justiça própria. Esse que era o maior problema. Dali que não recomendo que você se identifique com Jó. Mas aqui no capítulo 19, depois de muita coisa, ele diz que eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Diga comigo, o meu Redentor vive. Esta é a maior revelação que você pode ter nesta semana da Páscoa. Seu Redentor vive. Quando o dia começa, você pode levantar a sua cabeça e dizer: o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará. Vou falar disso mais abaixo. Lá em Coríntios, a Bíblia diz que mais vós sois dele. Graças a Deus por mais. Mas vós sois dele. Em Jesus Cristo. Sempre que aparece esta afirmação, estamos diante de realidades. Em Jesus Cristo. O qual para nós foi feito por Deus sabedoria, santificação, não se preocupe, pastor, justiça e redenção. Estão presentes neste versículo 4 fundamentos, aquilo que nós chamamos de assuntos centrais da fé cristã. Eu precisaria de uma semana inteira para falar dessas 4 coisas: sabedoria, justiça, santificação e redenção. Estas 4 coisas devem ser uma realidade, devem ser a nossa experiência diária. Devem ser a nossa experiência diária. O tema de hoje é: o meu Redentor vive. Levanta a sua mão e diga comigo: o meu Redentor vive.
Lá a palavra de Deus diz que eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Eu não sei onde a vida te colocou, onde a vida colocou você. Tudo que eu sei é que o seu Redentor vive. Lembro-me dos 3 jovens, Sadraque, Misaque e Abednego. Eles foram colocados na fornalha de fogo ardente. Não se esperava mais nada. Mas o Redentor deles estava vivo. Ele se levantou lá na fornalha. A Bíblia vai nos falar do 4º homem. Quem era esse 4º homem? Era o Redentor. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele vai se levantar. Deixa eu repetir. Não sei o que você está passando, onde é que a vida te colocou. Mas se você tiver a revelação de que o seu Redentor vive, rapidamente, sei o que estou a falar, rapidamente você vai sair desta situação. O problema dos crentes, o problema dos filhos de Deus é que são. Deixa eu encontrar a palavra certa. A Bíblia diz assim: somos de Deus. A minha primeira ideia. Vós sois de Deus, somos de Deus. Falta muito na igreja este sentimento de pertença. Você pertence a alguém. Somos de Deus, somos o povo de Deus. Mas vós sois dele. Tem esse sentimento de pertença. Você pertence a alguém. Você não é órfão. Não é. A pior coisa é alguém ser órfão de pais vivos. Nós somos pais, nós somos órfãos de pais, já morreram. Não é disso que eu quero falar. A Bíblia diz assim: mas vós sois dele. Você pertence a Deus. Somos de Deus. Levanta a sua mão, diga comigo: somos de Deus. Ei, isto anima. Somos de Deus. Isso dá uma sensação de você ser dono. Somos de Deus. 1 de Pedro 2, 9. A Bíblia diz que nós somos propriedades peculiar. Na minha tradução. Sabe o que é uma propriedade peculiar? Nós pertencemos a Ele. Somos de Deus. Em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, é realidade. Mas para muitos ainda é teoria. Somos de Deus. Nós somos de Deus. Com esta ciência, com este conhecimento, há uma lista muito grande de coisas que o diabo já não pode fazer na sua vida. Pelo fato de ser de Deus. Somos de Deus. Somos de Deus. Diga comigo: somos de Deus. A minha oração é que isso possa descer. Possa descer. Eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Só aqui na África, quando alguém é de qual é aquele partido de Angola? MPLA. Aquele partido da África do Sul, ANC. Aquele partido de Moçambique, Frelimo. Se alguém diz que sou de ANC, na África do Sul,
é respeitado. Mas não estamos a falar disso ali. A partir do momento em que você é de Deus, o mundo espiritual sabe que este aqui é de Deus. O problema é que nós não sabemos que somos de Deus. Mas nós somos de Deus. Somos de Deus. Esther capítulo 6, versículo 13, estava a meditar esta tarde. Hamas, na verdade é um espírito, esses terroristas lá em Israel, os Hamas, mas estão a passar mal. Hamas se levanta para destruir os judeus. E Zeres, sua esposa, disse: olha, se esta aqui é da linhagem dos judeus, é da semente dos judeus, você não vai prevalecer. E foi assim mesmo. Teve um fim muito triste. Não é possível as trevas prevalecer contra a sua vida, se você é de Deus. Alguém não ouviu? Mateus 16, 18, a Bíblia diz que edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Nada vai prevalecer. É só questão de tempo. É só questão de tempo. Vamos ver como é que isto vai terminar. Lucas capítulo 13, dos versos 11 até 16. Me interessa o versículo 16. Porque o Senhor Jesus olha para aquela mulher que havia 18 anos. Estava encurvada. Não podia levantar a sua cabeça. O Senhor Jesus olha para aquela mulher e diz assim: mulher, está livre. E os que estavam debaixo da aliança, da lei, entraram em problemas. Mas hoje é sábado. Por que está a ser assim? O Senhor Jesus diz que não convinha livrar, neste dia de sábado, esta filha de Abraão, que há 18 anos Satanás tinha presa. Sabe qual é a razão? Porque que aquela tinha que ser liberta, livre? É porque pertencia a Deus. Era da semente de Abraão. Somos de Deus. Diga comigo, somos de Deus. Então, tem coisas que não devem acontecer na sua vida. Você está a ser bom demais. Tem coisas que você não pode tolerar. Está a ser passivo demais. Está a ser passivo demais. Acorda. Zanga um pouco. Zanga um pouco. Os crentes atuais não zangam. Zanga, vem se fechar aqui na igreja. Zangar um pouco. Há de ver que as coisas vão se arrumar sozinhas. Toda a vida de desgraça após desgraça, a vida está a te fritar. Você está preso. Você é presa. É presa de tudo. Não, você é filha de Abraão. Você é filho de Abraão. Somos de Deus. Diga comigo, somos de Deus. Não, este não é nosso tema. Eu disse, o tema é: o meu Redentor vive. É meu objetivo nesta noite revelar o plano de redenção de Deus. É meu objetivo nesta noite ajudar a igreja a entender esses acontecimentos. E, na verdade, a redenção tem duplo objetivo. A redenção, esse negócio de Páscoa, 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 tem duplo objetivo.
Número 1, satisfação da justiça de Deus. E número 2, provisão da graça. Precisaria de muito tempo para explicar isso. Redentor. Vou falar desse Redentor. Quem é esse Redentor? Redentor. Quem é esse nosso Redentor? A última parte do versículo 30, a Bíblia diz que para nós foi feito por Deus redenção. Logo, Cristo é a nossa redenção. Cristo é a nossa Páscoa. Páscoa não é um dia, não é. Ele nem morreu na sexta-feira. Senão não dá resultado no domingo. Cristo é a nossa redenção. Cristo é a nossa redenção. E quando nós falamos da redenção, estamos a falar da obra consumada. Eu disse aqui à igreja, repito por uma questão lógica, a redenção, a obra consumada, em outras palavras, tem 3 momentos vibrantes. Não pode esquecer isso. O primeiro momento vibrante foi o nascimento. Jesus se manifestou na carne. Vou falar disso mais abaixo. Ele foi feito homem. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido da mulher, nascido sob a lei. Ele nasceu. O verbo se fez carne. Este foi o primeiro momento vibrante da obra consumada. E o diabo se apercebeu disto. Muito cedo estava para matar o Senhor Jesus, mas já era tarde demais. Já era tarde demais. O segundo momento vibrante é a morte. A morte. Ele foi entregue pelos nossos pecados. Romanos 4, 25. Diz isso. 1 Coríntios 15. Diz que ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E o último momento, na verdade, considero o momento mais alto, é a ressurreição. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo. É ali onde começa o cristianismo. Se ele não ressuscitasse, nós não estaríamos aqui. O momento mais alto da Páscoa não é o nascimento, não é a morte, é a ressurreição. Jesus ressuscitou. O seu Redentor está vivo. Levanta a sua mão e diga: o meu Redentor vive. O seu Redentor vive. Lucas 24, versos 1 até 12. Aquelas mulheres muito cedo foram ao sepulcro com especiarias, com perfumes, para ungir o corpo do Senhor Jesus Cristo. Para a surpresa delas, quando chegaram lá, Jesus não estava lá. Ficaram preocupadas. Um anjo aparece e diz: que negócio é este? Vocês estão a buscar aquele que está vivo no lugar dos mortos. Não funciona assim. Porque ele vive, você pode crer no amanhã. Porque ele vive. Porque ele vive. A sua vida pode mudar. Infelizmente, muitos filhos de Deus não acreditam nisto. Alguns já habituaram muito os cultos. Seu Redentor está vivo. O seu Redentor está vivo. Ele está vivo. Jesus está vivo. Eu sei que o meu Redentor vive. E por fim, ele vai se levantar.
É assim, amada igreja. A redenção ou a sua salvação custou tudo a Deus. Não foi coisa fácil. Eu nunca saberei o preço. Ok, depois vamos adorar. Se o diácono Jonas estivesse aqui, poderia dizer, não foi tarefa fácil. Não foi coisa fácil. A sua salvação é minha salvação. Não foi fácil. Custou tudo a Deus. Tudo. Foi a coisa mais difícil para Deus. Se tem alguma coisa difícil, segundo o apóstolo Shirinza, não tem na Bíblia. Foi a sua salvação. Eu depois vou explicar. Foi a sua salvação. Foi a coisa mais difícil. Por quê? Depois da queda, Deus estava a ter problemas. Ele amava o homem, mas não tinha como ter comunhão com o homem. O que aconteceu na queda? É que a natureza satânica foi instalada no homem. E o homem passou a estar debaixo do domínio de Satanás. E Deus não pode se relacionar com um homem pecador. Não pode. Deus amava o homem, Deus queria ter comunhão com o homem. Agora, como fazer? É ali onde Deus projeta a salvação. João 3,16, a bispa já lia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Seu único filho. Sabe, se você tem uma única coisa, é difícil compartilhar com os outros. Falando sério. Agora aqui o negócio era morrer. Único filho, ele deu o seu único filho. Romanos 8:32, a Bíblia diz que aquele que nem o seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Dali que esse cristianismo de coisas, é um cristianismo muito baixo. Muito baixo. O Filho de Deus não está suposto a perseguir as coisas. As coisas devem perseguir o Filho de Deus. Esta é a fórmula, esta é a regra. Em pleno século XXI nós temos crentes de eventos, crentes de sinais, de milagres, que gostam dessas coisas. Não aqui em Maputo. Gostam muito dessas coisas. Mas se você pudesse perceber a essência, essas coisas não seriam relevantes. Não estou a negar as coisas. Precisamos delas. Precisamos. O que é a redenção para eu começar a pregar? O que é a redenção? Número 1, a redenção, por definição, é libertação do império, do domínio das trevas. Libertação. Não estou falando de libertação de espíritos, aquilo não tem nada a ver com a redenção. É quando alguém é tirado das trevas para a luz. Quando alguém é tirado do ponto A para o ponto B. Nós dissemos que ali houve redenção. Sabe que você foi tirado e transladado, transferido para o reino da luz. Colossenses 1, versículo 13, diz isso. 13, 14. Nós fomos tirados das trevas. As trevas falam do diabo e seus agentes. As trevas falam da pobreza, da doença e da morte.
tudo aquilo que é consistente com o plano, propósito, vontade do diabo, é trevas. E você foi tirado de lá. Não se aceita a pobreza na sua vida depois da redenção. Não se aceita. Não é questão de andar a perseguir riquezas e bênção. Não. É que não se aceita. Já não se aceita. Essa é a fórmula. Já não se aceita. Você foi tirado das trevas. A Bíblia diz que Ele nos redimiu. No versículo 14 fala da remissão dos nossos pecados, perdão dos nossos pecados. Há uma grande diferença entre redenção e remissão. Muitos confundem. Durante muitos anos, a igreja confundiu, misturou esses dois assuntos tão importantes. Se você mistura esses dois assuntos, você fica confuso. Já vi pregadores confusos, uma igreja confusa, porque misturou essas duas coisas. A redenção fala da libertação, enquanto que a remissão fala do perdão dos pecados. O perdão dos pecados não garante o céu. Muitas pessoas que têm os seus pecados perdoados não irão para o céu. Sério, não irão. É bom se arrepender dos pecados, é muito bom. Mas o que garante o céu é a redenção. É a redenção, a libertação. Você saiu das trevas, não está, nem quer saber. E você vem crentes e diz, já saíram das trevas, mas ainda estão nas trevas. Como? Paradoxo, uma confusão autêntica. E não pode ser assim. Número 2, redenção significa também possuir de volta, mediante um pagamento. Quando alguém leva de volta, possuir de volta, mediante um pagamento. Um pagamento. O homem estava vendido. Deus te comprou para você não ser mais vendido. Às vezes você aceita ser vendido assim facilmente. Você é caro. 1 de Pedro 1,18. Você foi comprado por um preço muito alto. Não pode ser vendido. E também não se aceita se brincar com a sua vida. Você é caro. Você é muito caro. Os irmãos que têm essa revelação de que são caros, a sua maneira de viver é diferente. Você sabe, eu sou caro. Sou muito caro. Não aceita qualquer coisa. São daqueles crentes que aceitam coisas que não prestam. Não, você é caro. Não aceita qualquer coisa. Você é muito caro. 1 Coríntios 6:20 fala isso. Você foi comprado por um bom preço. Foi comprado por um bom preço. Agora, qual é a razão da nossa redenção? Qual é a razão? Por que a redenção? Por que a redenção? Por que tinha que ser assim? Número 1, a redenção, se você está a escrever, a redenção tornou possível. A redenção tornou possível a vida de Deus, a vida eterna, a natureza divina no homem. Tornou possível. Foi a redenção que
devolveu isso. Foi a redenção. Por que a redenção? Qual é a razão da redenção? A redenção tornou possível o Espírito Santo habitar no homem. Esta é a maior verdade. É um homem que é habitado pelo Espírito. Não é uma pessoa comum, não é. Então, a partir do momento em que Deus devolve a vida, a natureza dele no homem, já pode se comunicar com o homem. A partir do momento que Deus devolve o seu Espírito no homem, ele já pode ter comunhão com o homem. Essa é a terceira razão da redenção. Comunhão. Comunhão com Deus. Eu dizia que na queda, o homem ficou destituído da glória de Deus. A palavra destituir significa impedir. Ele perdeu esta glória. E a natureza satânica, dizia, foi instalada no homem. E automaticamente o homem passou a estar debaixo do domínio das trevas, do diabo. E Deus estava preocupado, porque ele sabia que o homem debaixo do domínio de Satanás não é brincadeira. Ele conhecia muito bem a capacidade do diabo, sabia muito bem o que o diabo é capaz de fazer com este homem que ele amava. Dali que Deus começa a sofrer para salvar o homem. Ele podia fazer qualquer coisa. E para isso devia ser feito em bases ou fundamentos legais. Não é assim de qualquer maneira. Era preciso seguir normas do tribunal divino. Por isso que eu dizia que o objetivo da redenção é duplo. Primeiro, satisfazer a justiça divina. O que dizia a justiça divina? Dizia que pecou, morre. Pecou, morre. Dali que Deus tinha que procurar alguém perfeito para fazer uma obra perfeita. E desde o princípio a agenda do diabo foi fazer com que o homem não conheça a Deus, fique cegado. Por isso que as pessoas preferem não estar na igreja, fazer outras coisas. Este é o plano do inimigo. E dois, ele queria perverter a semente santa, para que Jesus não fosse justo. Então, o Redentor, um dos requisitos do Redentor, o Redentor tinha que ser perfeito para fazer uma obra perfeita. Em outras palavras, o Redentor tinha que ser filho do homem e também filho de Deus. Filho do homem para representar o homem. E filho de Deus para cumprir as exigências da justiça divina. Não seria possível se ele ter essas duas naturezas. Por isso que nós dissemos, Jesus era 100% homem, mas também era 100% Deus. Se ele não tivesse essas qualidades, não seria o seu Salvador. Ele podia morrer e morrer, ficar por lá como os outros. Mas ele vive, porque tinha essas qualidades. Ele tinha que ser um homem para ser tentado, como o primeiro homem foi tentado, mas não ceder à tentação. O Senhor Jesus não cedeu à tentação. Ele tinha que ser homem para cumprir toda a lei. Tem que ser homem para cumprir a lei por você. As bênçãos da redenção. Ok.
Nosso tempo já se foi. Parece que já preguei 40 menos 50. Eu nunca saberei o preço. Pode se levantar, por favor. Convido a da igreja para se levantar. Vamos falar das bênçãos da redenção num outro culto. Pode se levantar. Eu nunca saberei. Pode fechar.